Ok, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você estará assistindo esse vídeo. Eu me chamo Fernando, sou professor de Física da Secretaria de Educação do Estado do Goiás, da Coordenação Regional de Formosa, e vou dar uma aula agora sobre eletrodinâmica para os meus alunos do terceiro ano do ensino médio. Vou compartilhar alguns slides. Ok, vou iniciar a apresentação. Ok. Eletrodinâmica, vou falar sobre corrente elétrica e resistores. Primeiro passo para a gente falar desses conceitos da física, estamos dentro do capítulo, dentro do conteúdo sobre eletricidade e magnetismo. Este é um dos tópicos do currículo de referência do Estado de Goiás. E para introduzir aqui alguns conceitos importantes a respeito de corrente elétrica, intensidade de corrente elétrica, resistência, mais nada, esse conteúdo a gente já vem estudando, então já conceituamos campo elétrico, já conceituamos corrente elétrica, entre outros conceitos importantes para a gente dar continuidade para a nossa aula. Mas vamos lá, eu trouxe algumas imagens, eu acredito que é bem importante a gente trabalhar com esse conteúdo, utilizando muitas imagens para ficar claro. Nessa primeira imagem que eu trouxe aqui, eu estou mostrando duas situações, né? E nessa imagem animada, né, nesse GIF, também é mostrado dois momentos, também temos dois momentos diferentes. Esse primeiro momento em que a gente tem aqui o circuito elétrico aberto e depois, nesse outro momento que estamos agora, o circuito elétrico fechado. E o que se percebe? Que quando a gente tem o circuito elétrico aberto, como vai ser mostrado aqui depois, as cargas de um fio condutor, elas estão lá, estão em movimento, como está sendo mostrado, mas elas não estão em um movimento ordenado. Elas não estão seguindo num sentido, numa direção. Então, como todo material que a gente possui na natureza, possui, então, partículas negativas, que são os elétrons, positivas, que são os prótons, e de maneira geral, todos eles são compostos por átomos. Esses átomos eles não estão parados, consequentemente, as partículas que compõem os átomos não estão paradas, estão em movimento. É um movimento desordenado, em que a gente não consegue saber exatamente para onde vai, de onde está vindo. Só que quando a gente coloca quando a gente tem ali o fio condutor, e nesse fio condutor é aplicado uma tensão, uma diferença de potencial, um campo elétrico, que é produzido aqui, nesse caso, por essa pilha, que é a fonte de tensão, a gente provoca, então, com que cargas, as elétricas, tenham um movimento ordenado, tenham um movimento no sentido do menor potencial para o maior potencial. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso mais na frente, mas a ideia dessa figura aqui somente é que a gente perceba que quando a gente tem um circuito elétrico, a gente tem cargas elétricas em movimento ordenado. Então, a imagem lá mostra dois momentos, quando o sistema elétrico não está submetido a uma diferença potencial e quando o sistema elétrico está submetido a uma diferença potencial. Quando ele está submetido a uma diferença de potencial, a corrente elétrica aparece. E aí, o conceito de corrente elétrica, então, implica dizer em movimento de cargas elétricas. Beleza? Corrente elétrica, movimento de carga elétrica. Aqui a gente tem um fio quente, outro nem tanto, e o que ele estaria significando aqui também é que quando a gente tem um fio aquecido, pelas partículas estarem em um grau de agitação maior, porque é justamente isso que implica dizer uma temperatura elevada. Temperatura é o grau de agitação das partículas. Então, quando a gente tem um alto grau de agitação das partículas, o movimento de cargas elétricas é dificultado. Então, a corrente elétrica ela também depende da temperatura. Em temperaturas menores, a gente tem uma corrente elétrica maior, né? A gente tem um movimento maior. Em temperaturas maiores, a gente tem uma corrente elétrica menor. Vou falar aqui um pouco agora sobre esse conceito de diferença de potencial,
trazer aqui uma ideia que vem desde da ciência da física clássica, da física mecânica, e quando a gente fala de diferença de potencial. O que acontece? A gente está se tratando de um objeto. Nesse caso aqui, dessa imagem que eu quis colocar, é um menino que está aqui numa rampa de skate. E existem dois momentos nessa situação que a gente está analisando. O momento em que ele está aqui numa região mais acima e o segundo momento em que ele está numa região mais abaixo. Quando ele está numa região mais acima, em física a gente entende que nessa região mais acima, energeticamente falando, existe um maior potencial com que esse objeto, no caso com que esse menino, desça para a região mais para baixo. Esse seria um movimento esperado. Por isso que a gente fala em potencial. Então, nesse momento aqui, em que ele está acima, a gente tem um maior potencial. Quando ele está abaixo, a gente tem um menor potencial. O movimento dos corpos, então, se dá do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. Isso é uma regra geral. Essas interpretações a gente também utiliza quando a gente está falando de cargas elétricas. Então, o que acontece? Quando a gente fala de cargas elétricas, o sentido da corrente elétrica também vai se dar do ponto de maior potencial para o de menor potencial. Isso implica dizer que é do polo positivo para o polo negativo. Essa é a ideia que os físicos tiveram lá muito tempo atrás, antes mesmo que a gente vislumbrasse o conteúdo do átomo, do que se tratava o átomo, o que era o átomo. Essa foi uma grande sacada dos físicos. Então, o sentido convencional do movimento de cargas elétricas se dá do ponto de maior potencial para o de menor potencial, do polo positivo para o polo negativo. E aí a gente cai nessa imagem aqui também animada. O que acontece? Aqui a gente tem duas situações. Primeiro a gente está mostrando um movimento de cargas positivas, depois a gente está mostrando um movimento de cargas negativas. O que a gente sabe nos dias atuais? Em 2021, a data que esse vídeo está sendo feito. A corrente elétrica, ela se dá pelo movimento de elétrons. Elétrons, a gente sabe hoje, são carga negativa. Só que a ideia de que o movimento se dá do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial é algo antecedente à descoberta do elétron. Então, o que se convencionou na física? Convencionou-se na física, como antes já havia feito, que o movimento de cargas, que a intensidade de corrente elétrica tem um sentido do polo positivo para o polo negativo, que é esse primeiro caso aqui de cima. Esse é o sentido convencional da corrente elétrica. Só que o sentido real, o que de fato acontece lá dentro do fio condutor, se a gente pudesse pegar um super microscópio e ver o que estivesse acontecendo, é que, na verdade, os elétrons são responsáveis pelo movimento das cargas, e os elétrons, na verdade, eles se movem do ponto de menor potencial para o ponto de maior potencial, simplesmente pela natureza do elétron, dele ser negativo. O negativo é atraído pelo positivo. Beleza. Então, se convencionou, e esse é um conhecimento pacificado, digamos assim, dentro da física, que o sentido convencional da corrente elétrica é do polo positivo para o negativo. Só que o sentido real da corrente elétrica é do negativo para o positivo. Na física, nos exercícios, em todos os outros momentos que a gente estiver falando sobre corrente elétrica, qual é o sentido que a gente tem que utilizar? Sentido convencional, do polo positivo para o negativo. Então, com o passar dos anos, no entanto, a descoberta do átomo e suas partículas mostrou o contrário. Os elétrons, que são as partículas responsáveis pela corrente elétrica, possuem um sentido real de movimento e, portanto, de corrente elétrica, que vai do polo negativo para o polo positivo. Veja a imagem lá. Então, é isso. Como que a gente mede essa intensidade de corrente elétrica? Por isso que a letrazinha é o I, de intensidade. A gente pega a quantidade de cargas que passa por uma determinada região do fio condutor que a gente está tratando lá e divide pelo tempo em que se demorou. Então, quantidade de carga é justamente número de cargas, né? N vezes Q, N é a quantidade, que é justamente o valor de uma carga,
dividido pelo tempo. Então, quando a gente pega a quantidade de cargas e divide pelo tempo, a gente tem intensidade de corrente elétrica, beleza? Sentido convencional em cima, sentido real embaixo. Falando ainda sobre corrente elétrica, existem dois tipos de corrente. Existe a corrente contínua e existe a corrente alternada. Grande diferença entre elas. Como conceituar elas? A gente diz que a corrente contínua, ela é contínua, ou seja, ela mantém ali mesmo comportamento a vida toda, porque o vetor campo elétrico, que no caso é a diferença de potencial que está aplicada, ele se mantém constante. E aí, e além de se manter constante, ele se mantém na mesma direção e no mesmo sentido, né? Os elétrons se movem contrário ao vetor campo elétrico. No caso da física, a gente convenciona que a corrente elétrica ela tem um sentido igual ao vetor campo elétrico, justamente porque a gente está falando do sentido convencional, e não do sentido real. Então, a corrente elétrica ela é contínua quando o vetor campo elétrico se mantém com a constante em intensidade, em direção e em sentido. E ele é alternado quando justamente isso não acontece. Quando a intensidade varia, quando o sentido varia em intervalos de tempo. Aqui está sendo mostrado mais ou menos uma animação do que seria, então, a gente ter uma corrente alternada. Ora, a gente tem o elétron fluindo, né? Electron flow significa justamente isso, o elétron fluindo, né? Para um lado, ora a gente teria ele fluindo para o outro. Ora, então, a gente tem um sentido de corrente para um lado, ora a gente teria um sentido de corrente para o outro, justamente porque a diferença potencial está sendo aplicada ora de uma forma, ora de outra. Esse é o tipo de sistema que acontece nas nossas redes elétricas das cidades. Beleza, e aí, vamos pegar aqui um circuito elétrico simples para a gente ter conhecimento aqui sobre algumas coisas, para a gente encaminhar ao final da nossa aula já. A gente tem aqui, então, um circuito elétrico simples. Nesse circuito elétrico, a gente vai identificar, então, algumas partes. A gente tem aqui o fio condutor, certo? Que é toda essa região aqui. Wire, que é o fio. A bateria, ela significa justamente a fonte de tensão. Aqui é onde é ligado uma lâmpada, é justamente onde acontece a resistência, e esse switch aqui seria o interruptor, que liga e desliga, que conecta e desconecta o circuito elétrico, que faz ele funcionar e que faz ele deixar de funcionar. Ok? É o que faz o contato e o não contato elétrico. Basicamente isso. Vamos identificar algumas coisas. Primeiro, qual é o sentido da corrente, né? A corrente ela vai do positivo para o negativo. Esse é o sentido convencional. Depois, o que é que acontece aqui nessa resistência? Isso é um assunto que a gente vai falar agora. Na resistência, o resistor, ele possui a função justamente de ser resistente à passagem de corrente elétrica. Quando ele, quando ele é resistente à passagem de corrente elétrica, ele provoca um efeito chamado efeito Joule, muito conhecido, muito aplicado em vestibulares, entre outras coisas. Esse efeito consiste basicamente na transformação da energia elétrica em energia térmica. É justamente isso que faz funcionar, por exemplo, uma lâmpada incandescente. Na lâmpada incandescente, a gente tem um filamento dentro dela aqui. Esse filamento ele é aquecido, e ao ser aquecido, ele é aquecido a um ponto que ele começa a emitir luz. E é isso que ilumina a lâmpada, certo? Então, na verdade, a gente tem três tipos de transformações de energia aqui. Energia elétrica sendo transformada em térmica, térmica sendo transformada em luminosa. Mas, para os fins do resistor, o resistor tem a função basicamente de transformar a energia elétrica em energia térmica. Ok. Falando um pouco mais, então, por fim, de resistência elétrica, a gente tem que, conceitualmente, resistência elétrica é a propriedade que um condutor tem em dificultar a passagem de uma corrente elétrica. A gente tem esse tipo de representação aqui sobre resistência, né? São esses tracinhos aqui. A gente tem duas resistências aqui associadas, né? Em outro momento vai ser falado sobre resistências em série, resistências em paralelo. Nesse caso, a gente tem resistências em série. E
A primeira lei de Ohm é que nos diz a respeito como que a gente calcula, como que a gente obtém um resultado numérico sobre a resistência. A resistência, então, ela é medida pelo valor da voltagem da corrente, né? Pela diferença de potencial que está sendo aplicada à corrente elétrica, U dividido pela intensidade de corrente elétrica. Então, quando a gente pega a diferença de potencial e divide pela intensidade da corrente elétrica, quando a gente pega a voltagem e divide pela corrente, a gente tem a resistência. Essa fórmula pode ser refeita dessa forma, né? U é igual a R vezes I. Falando agora sobre o conceito de resistividade e condutividade elétricas, a gente tem aqui essa letra grega que a gente chama Rho, representa a resistividade, e a resistividade de um material o caracteriza quanto à dificuldade que este oferece à passagem da corrente elétrica. Então, dependendo se o material for mais resistente ou menos resistente, o valor de Rho, valor, no caso aqui o valor de sigma, né, vai ser diferente. E aí, a condutividade, que é a letra grega Rho, já é a propriedade inversa, porque ela se relaciona justamente com a capacidade do material conduzir a corrente elétrica. Então, a capacidade do material ser resistente à passagem de corrente elétrica é a resistividade. A capacidade do material de conduzir corrente elétrica é a condutividade elétrica do material. Beleza. Na segunda lei de Ohm, que é a nossa última lei, a última coisa que a gente vai falar aqui, a gente tem a resistência elétrica sendo medida, então, de uma outra forma, sendo medida a partir desses parâmetros de condutividade, resistividade, entre outras coisas. A resistência elétrica, então, segundo a lei de Ohm, diz que a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento do fio condutor e inversamente proporcional à área de uma seção transversal desse fio condutor. Então, resistência seria igual a condutividade elétrica do fio, do material do fio, melhor dizendo, multiplicado pelo tamanho do comprimento desse fio, dividido pela área da seção transversal desse fio. Então, um fio mais grosso, ele vai possuir uma resistência, um fio mais fino vai possuir outro tipo de resistência. Beleza? Esses são alguns fatores importantes, então, quando a gente está falando sobre resistividade, condutividade, resistência, e mais conceitos sobre isso a gente vai explorar em um outro momento da aula. Por enquanto, são esses os conceitos que eu queria trazer para a nossa aula de hoje. Ok? Meu nome é Fernando Bezerra, secretário de Educação do Goiás. Esses são meus contatos. Agradeço, então, até a próxima.